Neste último vídeo da série Movimentos de Massas, nós vamos tratar agora de subsidência e colapsos. Em resumo, subsidências e colapso, como a figura mostra, é quando há um afundamento na superfície do terreno. A subsidência é quando esse afundamento ela vai se dando lentamente, gradualmente. O colapso, como a própria palavra já expressa, é quando esse afundamento se dá de maneira rápida. Então depois tem aqui os slides com esses conceitos. Aqui uma imagem de como a gente verifica, né, numa superfície real, num terreno, né, pontos de subsidência, ok? Então, isso aqui, né, mostra que há locais que esse material, vocês podem ver que ele é meio argiloso, né, um material fino, então ele vai sofrendo compactação natural pela infiltração de água, vocês veem aqui que há uma poça d'água, então ele vai subsidindo. Então tem que ficar de olho, né? Aqui um processo de subsidência debaixo aí de uma cidade, também muito comum, né? Então o material vai percolando, a água vai percolando, e o que ela vai fazendo? Ela vai carreando o material, porque lá embaixo há espaços vazios, então esse material vai sendo carreado até no momento que você chega, geralmente aqui acontece o colapso, tá? Geralmente nas estruturas de cidades é muito comum acontecer debaixo de metrôs, né, que fazem a escavação, então gera um vazio lá embaixo, né? Há pouco tempo em São Paulo mesmo houve uma grande subsidência. Então as subsidências elas podem ser naturais, causada pela dissolução de rochas kársticas, né? A karstificação, como o calcário, os dolomitos, pela acomodação de camadas no substrato, né? Então, ou seja, você às vezes tem uma porosidade entre as camadas. Na medida que você vai colocando peso em cima, então essas camadas vão se acomodando. E elas, ao se acomodarem, o material vai descendo, né? E então, na superfície acaba surgindo essa ideia de subsidência, né? Aquele buraco, né? Ainda não um buraco tão grande, digamos assim. Ou pode ser uma subsidência grande, mas como ele é lento, né? Dá tempo, inclusive, de você tomar alguma atitude, alguma precaução. Processos acelerados por ação antrópica, né? Então, quais são as principais ações antrópicas que geram a subsidência? Bombeamento de água subterrânea, porque, ou seja, essa água está no lençol freático, ela está ali fazendo uma pressão e ajudando que esse lençol fique estável. Você esvaziou, aquilo vira um oco. Então, essa camada de cima pesa, vai ocupar aquele oco, o material de cima vai subsidir. Recalques por peso, né? E galerias aqui de mineração subterrâneas, mas também, por exemplo, galerias urbanas como túneis. Tem mais aqui sobre colapsos nesse link, vocês copiam e colam na, na internet, né? E dão uma olhadinha, tá? Não vou me ater demais. Aqui nós temos então uma imagem, né, de uma subsidência urbana, tá? Geralmente causadas exatamente por galerias subterrâneas, muitas vezes de metrô, né? Então, isso aqui foi um colapso,
tá? Aqui já essa estrutura ela colapsou, porque geralmente esses desmoronamentos se dão em segundos, minutos, ok? Depois, aqui, né, também nós temos um colapso aí menos danoso, né? Muitas vezes nós temos buracos urbanos nas cidades, né? Que são resultado de pequenos colapsos, tá? Ou ele pode ir subsidindo aos poucos, então a diferença é essa, subsidência que é lento, colapso que é abrupto, tá? Geralmente provocados pelas galerias de água, né, das companhias de água e esgoto. Aqui você veja que é diferente do buraco de desgaste do calçamento e do asfalto. Vocês vejam que um buraco que colapsou, ele tem essas, você vê ele em profundidade, tá? Aquele buraco que é simplesmente pelo desgaste do calçamento ou do asfalto, você vê o fundo dele, né? E esse daqui você vê uma galerias lá para baixo, né? Você vê lugares bem profundos aí, é típico de ter sido produto de colapso. Bom, aqui, só rapidamente já finalizando, nós temos então os símbolos desses tipos de movimentos de massa que nós vimos, né? Então, queda, tombamento e rolamento. É este símbolozinho aqui, né? Tá dando para ver aqui que tem uma rocha escorregando aqui. Deslizamentos, né? É esse daqui. Corridas de massa, então, né? Deslocando aqui com a árvorezinha ali. E subsidência e colapso, né? Ou seja, você tem uma parte, né? Como se tivesse intermediária aqui, descendo, cedendo aí. Aqui, para finalizar, então, as causas dos escorregamentos, e aqui entendendo, é uma síntese daqui para baixo, tá? Muito importante esses slides, tá ok? Prestem atenção neles. Então, as causas dos escorregamentos, entendendo, veja aqui em vermelho, escorregamento usado como sinônimo de movimento de massa, tá? Então, as causas externas, ok? Vocês dão uma olhadinha. Então, aumento da inclinação do talude, deposição de material ao longo da crista do talude e efeitos sísmicos. Os sísmicos aqui, né, balançar, né? Então, pequenos abalos sísmicos, pequenos movimentos da Terra, por exemplo, provocados por detonação, próprios equipamentos de grande porte transitando pela lavra, né, vão provocar efeitos sísmicos pequenos, mas que vão fazendo com que o material se acomode, movimente, né, então pode acontecer os movimentos de massa. Esse efeito sísmico é, por exemplo, quando você está passando numa ponte e está passando principalmente carros de grande porte, caminhão, ônibus, você sente a ponte tremer um pouco, balançar. Aquilo é um efeito sísmico, ok? Causas internas, né? Aumento da pressão na água intersticial e decréscimo da coesão. Tá? Essa água intersticial, o que vem a ser, né? Nós temos os grãos, né, encostados um no outro e espaços vazios. Então essa água, ou seja, intersticial, porque ela está né, tá entre uma molécula e outra, né, entre um grão e outro. Tá? Então, se você tem um aumento ou uma diminuição também dessa água, então essas moléculas, os grãos sólidos, vão se reagrupar, ok? Então você vai ter aí movimentações, né, do solo.
decréscimo da coesão, né? Olha, o que é coesão? Todo mundo, creio que sabe, né? Coeso, bem grudadinho, né? Às vezes a gente fala, nossa, eu sou coeso com fulano, eu combino com ele em tudo, né, nós dois somos bem unidos, né? Então, isso tá lá aquele solo coeso. Na medida que vai percolando água, né, ela vai então diminuindo essa coesão, tá? Ela vai fazendo com que esse material, né, se separe, que nós já vimos anteriormente, que, por exemplo, pode gerar no processo da liquefação. Então, vai gerar um movimento de massa. E depois aqui, causas intermediárias, são as que podem ser explicitamente classificadas em uma das duas anteriores, né? Então, como por exemplo, né, já falamos, a liquefação espontânea, a erosão interna, né, e o rebaixamento do nível da água. Então, já disponibilizei outros vídeos para vermos um pouquinho aí dessa situação, por exemplo, da liquefação, né? Tem um vídeo específico para isso. Aqui depois, pessoal, é um quadro resumo, os próximos 3 slides, falando dos tipos, né, e problemas que causam. Então, tipo de problema, erosão, forma de ocorrência, então, vocês dão uma olhadinha, tá aqui. E as principais causas, ok? Então, aqui é um quadro síntese muito importante, ok? Vocês o estudem com atenção, porque é uma síntese bem objetiva de tudo que nós vimos até aqui. Depois ele continua aqui com o escorregamento em corte, né? Então, ou seja, no caso nosso da mineração, isso aqui nós podemos pensar e considerar nas situações de lavra, né? E aqui o escorregamento em aterro, né? Aqui nós podemos pensar na situação das pilhas de estéreo. E depois aqui, por último, né, o recalque, tá? No caso aqui está considerando em aterro, né? Mas nossa pilha de estéreo é um aterro, ok? Queda de blocos, então nós também temos essa situação nas lavras, né? E rolamento de blocos, ok? Então, aqui ainda tem um pouquinho da influência da água intersticial, que também vocês vão dar uma olhada com bastante atenção. Tá? Tudo já foi sendo dito ao longo de toda a matéria. Aqui é uma síntese. Então, o que a água intersticial influencia? Aumento do peso específico do solo pela retenção facial das águas de filtração. Aqui vocês podem pensar o seguinte, uma bucha, né, de cozinha, ok? Então, quando você coloca muita água nela, né, ela está seca, ela vai estar com levinha. Você encharca ela de água, ela vai pesar, né? Então, é o que está acontecendo aqui nessa questão na retenção facial das águas de infiltração, que aumenta o peso específico. Aumentando o peso específico, a tendência é que esse corpo escorregue, né? Desenvolvimento de poropressões no terreno, com consequente redução das tensões efetivas. Então, também foi o que já foi dito. Você tem lá o material coeso, né? A água vai percolar, vai penetrar, então ela vai, né, aumentar, né, a poropressão, né? Reduzindo as tensões efetivas de quê? Que fazia com que aquele material ficasse unido, grudadinho. Então também é mais uma influência, né,
negativa da água intersticial, no sentido de fazer com que o material escorregue, né? Eliminação da coesão aparente, sucção em solos não saturados. Então é esse mesmo processo que eu acabei de dizer, da água entrando e fazendo com que o material, né, deixe de ser coeso. Perda da cimentação existente entre as partículas de solo. Então, ou seja, tudo é esse mesmo processo, né? A cimentação é aquilo que faz com que as partículas fiquem unidas. Essa água vai carreando, né, aquele material que está cimentando uma partícula e outra. Então, depois essas partículas acabam ficando soltas. E aí acontece tudo isso que está anteriormente dito, né? O surgimento da poropressão, diminuição das tensões e da coesão. Então, tudo fazendo com que esse material fique solto e, com isso, fácil de escorregar, já que nós estamos num talude ou numa encosta, né, inclinado. Então, atuar aí a lei da gravidade. E introdução de uma força de percolação na direção do fluxo, que tende a arrastar as partículas do solo, né? Então, ou seja, todo o processo, já que a água tende a descer, né? Então, se você tem todo esse conjunto de forças promovidos pela presença da água naquele material, que faz com que esse material se desagregue, então a tendência é que ele desça junto com a água. Tá ok? Então, por hora, finalizamos a nossa parte conceitual de movimentos de massas.